Salve rapaziada, esse vídeo que você tá vendo é o corte das minhas lives lá na Roxinha, tá? Se chama Papo Alvinegro. Eu sempre vou deixar aí embaixo pra vocês darem uma olhada lá. Toda sexta-feira, Papo Alvinegro, a gente fala sobre a semana do Corinthians. Se você gosta de live, sempre fica atento lá que vai ter vídeo, tá? Me segue nas redes sociais, @RenderlineMC, e também se inscreve aqui no canal, porque assim que a gente conseguir a quantidade necessária de inscritos e horas vistas pra poder fazer live aqui no YouTube, a gente vai transferir o Papo Alvinegro pra cá, beleza? E agora a gente já vai entrar agora em 2026, porque o Fabinho Soldado pede demissão assim que acaba o ano e vai pro Inter, né? E a gente fica naquela, mano, quem vem? Mano, eu tenho que falar pra vocês, os torcedores do Corinthians, tá? Eu sei que a gente tá tipo gato escaldado com diretoria, com presidente, com vice, com todos os caras que estão lá. Só que vamos ter mais paciência, tá? Porque quando o Fabinho pediu pra sair, muita gente também achou que o Osmar tinha demitido o Fabinho, e não foi isso que o Fabinho pediu pra sair. E muita gente tava falando que ele ia colocar um amiguinho lá dentro. Calma, gente, tenha calma. Vamos esperar antes de criticar. Vamos esperar. Tinha o Bruno Spindle, que era um dos principais nomes, mas não foi o Spindle, né? Porque até onde eu sei, o Spindle que tava tudo certo, e o Spindle já veio com uns papos de vamos trazer o Gerson, vamos pagar tanto no Gerson. E aí o Corinthians recuou e acertou com o Marcelo Paes, que tava saindo do Fortaleza. Eu não sei ainda se o Marcelo Paes chegou a fazer alguma coisa, se tem algum dedo dele nessas negociações negociação de agora, mas eu acho um bom nome. Só tenho medo porque, assim, ele fez muito bem o seu trabalho no Fortaleza. Só que o meu problema é que esse último ano do Fortaleza ele trouxe muito jogador velho. E o Fortaleza caiu. Eu tô com medo desses nomes que estão pipocando pra essa temporada, tá? Já vamos falar dos nomes, tá? A gente teve a saída do Thales Magno. Graças a Deus, Thales Magno saiu, voltou para New York City. Romero não rescindiu. Graças a Deus, Romero não rescindiu. Quer dizer, não renovou, quer dizer. E quem rescindiu foi o Fagner, tá? E esse eu tinha ficado muito puto, tá? Mas depois eu relevei. Porque, não porque eu queria o Fagner, mas eu acho injusto. O Fagner pedir para rescindir, a gente ainda pagar. Pagar 200 mil por mês. Eu acho injusto. E outro, tem o filho dele. Pra mim é claro que o Cruzeiro quer o filho dele. Tudo bem que o Tite tá lá agora e o Tite gosta do Fagner, mas é, o Cruzeiro quer o filho dele, que é meu xará, o Henrique. Então, eu fiquei muito puto, porque eu queria que o filho dele voltasse e não queria, tipo assim, se o Fagner quer rescindir, que ele que pague. Só que assim, depois que ficou acordado tudo, o Corinthians mantém 50% do moleque, então tá bom, vai embora, Fagner, pode ir embora. Mas a gente precisa de lateral direito. Não dá pra ficar só com o Mateuzinho. Eu acho que o Mateuzinho nem era pra ser titular do Corinthians. Tudo bem que fez muito bons jogos aí, mas pra mim nem titular devia ser. Eu acho que a gente devia contratar um lateral pra ser titular. Mas tudo bem. Então, esses saíram e tá a novela Maicon. A novela Maicon. Nossa, eu tava torcendo pro Maicon não renovar. Porque no finalzinho do ano, tava tendo notícias que o Corinthians não queria renovar com o Maicon. E o Dorival queria, o Dorival pediu. Tá aí o amor do Dorival, que é o Maicon. E eu, rapaziada, eu sei que o Maicon tem as suas valências, ele é bom com a bola no pé, mas a gente não precisa de jogador com bola no pé. Agora não, mano. A gente precisa marcar, a gente toma muito gol, velho. O gol que a gente tomou do Vasco na final foi em cima do Maicon, mano. A gente precisa parar de tomar gol. A gente precisa de mais imposição física no meio-campo. E o Maicon não tem, o Maicon tá gordo, cara. Tá mais gordo que o Fagner tava. Então, e bola no pé, a gente tem outros caras com muita qualidade na bola no pé. O André tem muita qualidade. A gente tem. O Ranieri tá evoluindo, apesar de ter perdido a bola lá no gol do Vasco. Tá evoluindo com a bola no pé. A gente tem o Bidon que tem a bola, que é bom com a bola no pé. Então, pode ir embora, mãe. Pelo amor de Deus. Ele tem 28 anos e joga igual quem tem 36, cara. Então, e assim, o Corinthians tava negociando com o Shakhtar pra pegar ele de graça, ficar com 50%, pagar 700, não, acho que é 800 mil por 3 anos de contrato. Mano, isso ia ser uma loucura do caralho. Ia ser absurdo isso. A gente ia criticar pra caramba se eles fizessem isso. Mas graças a Deus a gente tem Clube Atlético Mineiro. Obrigado, Galo. Porque o Galo chegou lá no Shakhtar, quis dar um balão na gente, mas eles ajudaram nós e ofereceram 1 milhão. Aí ficou, Maicon, você que escolhe. Maicon até chegou no Corinthians e falou: minha prioridade é o Corinthians, mas eu quero 1 milhão. E o Corinthians falou: pode ir embora. Ele foi. Nossa, eu nunca fiquei tão feliz. Obrigado. Obrigado, Galo. Boa sorte aos Galos. Só não contra nós. Obrigado por arrancar essas perebas da gente. Muito obrigado, mano.
E aí o Maicon vai pro Atlético. Então a gente tem essas 4 saídas aí confirmadas, né? A gente tem o Yuri indo pra Itália pra tirar cidadania, né? Italiana. Então, provavelmente ele vai sair. O Roma teve interesse. E se ele tivesse cidadania italiana, é um jogador gringo a menos pro Roma. Então, eu acho muito provável que ele vá pro Roma. Não sei agora, não sei na próxima, mas ele vai. O Bidon ainda não recebeu proposta. Teve lance do Flamengo querendo o Bidon, mas Flamengo vocês não vão levar, não adianta. Vocês estão jogando, atirando pra tudo que é lado, né? Quer Caio Jorge, quer Bidon, conseguiram o Vitão. Mas, mano, não vai tirar. Não vai tirar. A gente não vai reforçar nossos rivais diretos aqui, cara. Não vai. O Bidon vai pra fora. O Bidon não vai pra time aqui dentro. Só vai pra aqui dentro. Vocês têm que entender, o Flamengo. Só vai aqui dentro quem não tem mercado lá fora. Aí vocês conseguem levar. Quem tiver, não vai. Vocês não conseguem levar, tá? Que é o que mesmo vocês fazem. Então, né? Vamos baixar um pouco a bola aí. Mas, a gente tem pipocando aí. Pipocando não, né? Porque já é meio que certeiro que o Gabriel Paulista vai ser o novo zagueiro do Corinthians. É um jogador que, assim, eu não gosto muito da contratação. Ele tem 35 anos. Só que era titular lá no Besiktas, na Turquia. Dizem que é um zagueiro que ainda tem muito vigor físico, que tem velocidade. Assim, não sou contra, mas também não sou a favor, tá? Sou meio imparcial. Acho que a gente precisa reforçar nossa zaga é tenebrosa. Mas eu ainda queria jogadores mais velhos. A gente precisa rejuvenescer nosso time, né? E aí tá pipocando muitos nomes, cara. Teve nome do Saravia, do Atlético, lateral direito. Tem nome do Santiago Arias, que é do Bahia. O Angeleri tá no impasse de renovar ou não, então o Corinthians tá indo atrás do lateral esquerdo. Teve o nome do Dieguinho do Ceará. Esse eu gosto, tá? Apesar de ter 30 anos, eu gosto do Dieguinho. Jogou muita bola contra a gente. Todo mundo fala que é um volante de muita posição. Cara, muito bom. Eu gosto do nome do Dieguinho. Teve nome do Savarino. Esse seria um ótimo nome também do Botafogo. Parece que o Félix Torres vai pro Inter. Parece que o Félix Torres e o Pedro Raul, né? Vai os dois pro Inter. Pode ir, graças a Deus, obrigado. Só que assim, em nome do Alisson, né, do São Paulo, isso eu não quero. Isso eu não quero. Eu acho que assim, desses nomes que estão pipocando, eu não sou contra a vinda do Gabriel Paulista, tá? Mas dos nomes que estão pipocando, de verdade, os únicos que eu realmente gosto é Dieguinho e Mandaka, tá? Eu sei que muita gente vai falar, o Mandaka é mal, é ruim, só joga nada, não sei o quê. Primeiro, que a gente não tá em posição de contratar craques, tá? Não, nem... Cara, tira isso da cabeça. Até acho que pode vir mais um, no máximo. A gente só vai contratar jogador nesse nível, cara. A gente precisa organizar a casinha. E o Mandaka, ele não é o mesmo Mandaka que estava quando jogou aqui, mano. Não é o mesmo Mandaka. Evoluiu bastante. Nos 2 jogos contra o Juventude que a gente pegou, ele jogou muita bola. E não é à toa que tem Botafogo, tem Bragantino, tem outros clubes, acho que o Inter é interessado no cara. Fluminense, tem muita gente interessada no Mandaka. Ele não é o mesmo Mandaka, cara. Esquece. Esquece. Você não vai ver o mesmo Mandaka que jogou aqui. É outro cara. É um volante físico, de imposição, de velocidade, de drible. E até aparece na área pra fazer gol. Eu acho uma boa contratação. Então, Dieguinho e Mandaka são 2 contratações pro meio campo que eu acho que assim, a gente teria Ranieri, Carrilho, Dieguinho, Mandaka, André, Martins, talvez o Rian se ficar, o Charles. A gente teria um ótimo meio campo, tá? Ótimas opções pro meio campo. O que me preocupa são as laterais, porque eu não gosto de laterais velhos, porque lateral precisa correr muito, tá? Você pode até ter um jogador mais experiente pra zaga, você não corre tanto. Mas lateral não dá, cara. Lateral tem que subir e descer o tempo todo. Não dá pra você ter um lateral velho. O Angeleri, que é um bom reserva pro Bidu, ele é um lateral velho. E a gente sabe que se ele joga muitos jogos, ele cai de rendimento. Se joga muitos jogos em seguida, ele cai de rendimento. E o Fagner, a gente sabe como é que é. Então, eu acho que a gente tem que mirar atrás mais jovens, tá? Eu não gosto de Santiago Arias, não gosto de Saravia. Não sei se pipocou com o nome pra lateral esquerda. Pro meio campo, não gosto do Alisson, porque já tem muito tempo. Tudo bem que ele... Ah, mas o Dieguinho tem 30, mas o Dieguinho tem físico. O Alisson com 32 não tem. Pô, você vê a cara do Alisson, mano. Tá enorme, mano. A gente vai se livrar do Maicon pra pegar o Alisson? Pelo amor de Deus, né? E assim, o Alisson não foi indicação do Dorival. Muita gente tá falando que o Dorival quer fuder com o Corinthians, porque ele quer perder o Alisson, que perdeu o Maicon, que é o Alisson. Na verdade, não. O Alisson foi oferecido, porque tá embaixo no São Paulo. O cara sabe que o Dorival tá no Corinthians, eles se dão bem. Foi oferecido e o Dorival aprovou. O que já é bizonho. Mas
teve esse negócio de troca aí, né? Trocar o Alisson pelo André Ramalho, eu não concordo, tá? Tudo bem que o André Ramalho, falei pra vocês que eu não gosto do André Ramalho, mas a gente perderia um reserva pra ter outro reserva, né? Um reserva velho pra ter outro reserva velho, não faz sentido. Não ia mudar em nada nosso time. E até prefiro que a gente tenha reserva na zaga, porque a gente não tem zagueiros, pelo menos o André Ramalho, estando descansado, ele faz bons jogos, né? Então, o André Ramalho, pra mim, ficaria sendo reserva. Eu acho que o Gabriel Paulista vai chegar pra ser titular, tá? Se ele for o que a galera tá dizendo que ele é, novamente, não conheço, não cheguei a acompanhar ele, nem quando ele jogava na Europa, eu não acompanhava o futebol europeu, então eu não vi ele jogando por lá, não sei como ele tava no Besiktas, mas pelo que a galera tá falando, ele vem pra ser titular, então acho que o André Ramalho sendo reserva, porque o Tchoka joga na esquerda, né? Acho que o Tchoka joga na esquerda. Seria o Tchoka reserva imediato do Gustavo Henrique e o Ramalho reserva do Gabriel Paulista, não sei. Mas a gente tem bons zagueiros na base, tá? Começou a copinha, o Corinthians tá muito mal na copinha, jogando muito mal. Só que valendo. Cara, tem que lembrar vocês aqui que a copinha não é pra nós ganhar título, não é pra nós jogar bem, tudo bem que a gente é o maior campeão. Mas a copinha é pra gente entender talentos, tá? Entender quem serve e quem não serve. E os dois zagueiros da copinha eu gostei muito. O Fernando Vera, eu tenho, eu tenho trauma com esse sobrenome aí. Mas o Fernando Vera e o Iago, tá? Dois zagueiros muito bons, cara. Eu acho que são os jogadores que podiam já depois da copinha aí ter uma chance no profissional. E é isso. Pro ataque não pipocou nada, eu não sou Savarino. De resto, mais nada apareceu na mídia aí. E diga a vocês, o que vocês querem, quem que vocês não querem, tá? Volto a falar aqui, eu acho que assim, Gabriel Paulista já assinou, não sou contra, mas também não sou a favor. Saravia e Santiago Arias eu não gosto, Alisson eu não gosto, Dieguinho Mandaca eu gosto, Savarino eu gosto. E tem um centroavante aí que apareceu esses dias, que eu não sei o nome dele, que é um... Tá na Argentina, né? Tava no São Lourenço. Não sei o nome dele. Acho que a gente precisa urgentemente de pontas, tá? Porque a gente não tem. E eu acho que o Yuri vai embora, então a gente precisa de um centroavante, tá? Tudo bem que o Memphis, na teoria, seria o nosso titular, mas eu acho que o Memphis vai embora no meio do ano. Vou falar aqui, cara. Eu sei que é coisa de louco. Eu sei que já pipocou o Michael, Cebolinha, mas esses nomes meio que esfriaram, né? Acho que o Corinthians não vai acabar contratando nem Michael, nem Cebolinha. Mas um nome que eu gostaria muito, tá? Anderson Talisca. Esse cara vai rescindir com o Fenerbahçe, da Turquia. Se não rescindir no meio do ano ele tá livre, que vai ser exatamente quando o Memphis provavelmente vai sair. Eu acho que pra vaga do Memphis, ele é o ideal. É o verdadeiro nome. Era o nome que a gente devia ter tentado antes do Memphis, tá? Não foi, mas eu também não vou ser hipócrita que eu adorei a contratação do Memphis. Mas o Talisca, ele tem 30 anos, 30, 31, acho que ele tem 30, né? Mas tem muito físico. O Memphis a gente sabia que ele tinha dificuldades físicas. Talisca não, mano. Talisca joga demais, ele corre muito, ele tem muita posição. Eu acho que seria um upgrade pro Memphis. Qualidade, bola no pé, eu acho que o Memphis tem mais. Mas físico, que é o que o futebol hoje em dia exige muito, o Talisca eu acho que seria um upgrade pro Corinthians, tá? E ele é corintiano, quer muito jogar no Corinthians. Eu acho que assim, se negociar com o cara, pedir um salário baixo, paz, talvez o cara aceite. Talisca é um bom nome. É, o cenário ideal pra mim seria vender o Yuri, se livrar de 2,5 de salário dele e tentar contratar o Talisca. Eu acho que 2,5 o Talisca aceita. Pega o 2,5 do Yuri e oferece pro Talisca, o que eu acho que ele aceita. E se a gente tivesse uma dupla Yuri ou Talisca em Memphis, acho que seria uma dupla muito boa, tá? Mas é isso, esse ano a gente vai ter... Eu vou encerrar por aqui, tá? Porque eu ainda não comi, tô morrendo de fome. Esse ano a gente vai ter Libertadores e Copa do Brasil, e Supercopa, e Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Vai ser um ano recheado, a gente vai estrear agora. Provavelmente nosso time titular vai ter Pedro Raul e Guinegão, porque o Memphis tá fazendo tratamento ósseo. Inclusive, o Garro já se machucou. Olha só, a gente precisa de meia, cara. A gente precisa muito de um meia pra ser titular, tá? Eu acho que o Garro já não é mais titular. Porque pra mim, é que eu acho que o Dorival não tem essa visão. Mas pra mim, o Bidon, ele é o meia titular do time. Mas eu acho que o Dorival ainda vê ele como um volante, né? Mas, pra mim, o Bidon vai embora também. Então a gente precisa de um meia pra ser titular. O Garro não é mais titular desse time, infelizmente, tá? Então, acho que as posições que a gente mais precisa são laterais, os dois, esquerdo e direito, meia e pontas. E acredito que centroavante, mas centroavante a gente pode talvez esperar o meio do ano aí. Mas laterais, zagueiros a gente contratou, né? Mas acho que é bom a gente ter mais. Mas a gente precisa de um time inteiro. Praticamente a gente precisa de um time inteiro. A competição é muito longa, a Libertadores é muito físico, então... o que vocês esperam pra esse ano? Eu, particularmente, não acho que a gente vai brigar por títulos, tá?
Eu acho que a gente tem que cair na realidade. A gente ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista. Acho que se a gente pode brigar por um título é o Paulista e talvez é a Copa do Brasil. Só que se o Dorival ficar, a gente tem mais chances de talvez ir bem na Libertadores. Eu acho que o Dorival é copeiro como ele é, ele consegue ir bem na Libertadores. O brasileiro esquece. Copa do Brasil, a gente talvez pode ir mais longe. Chance real de título, acho que só o Paulista. Mas o Corinthians, mano. Corinthians é o Corinthians, né? Nunca. Tô olhando pra tela, em vez de olhar pra câmera. Corinthians é o Corinthians, a gente nunca pode duvidar do Corinthians. Então, mesmo eu achando que a gente não tem elenco pra ganhar grandes competições, ano passado eu achei que também não, a gente ganhou a Copa do Brasil. Então é isso. Quanto mais subestimado o Corinthians, mais a gente vai jogar bola, beleza?